e tratada, ó Deus eterno, agora apresentada por um homem que se entregou em oração para poder transmitir por Ti, Senhor. Então, Pai, muito obrigado por ser o nosso pastor. Muito obrigado por nos levar em pastos verdejantes, por usar o Teu cajado, ó Deus eterno, em nosso favor e usar a Tua vara, ó Deus eterno, para nos proteger e guardar e nos conduzir. Que o Senhor continue a nos levar a águas de descanso, que o Senhor continue a nos levar a pastos verdejantes e que todos os dias da nossa vida, assim como as ovelhas no passado, possamos ouvir a Tua voz e declarar que Tu és o nosso verdadeiro pastor. Tem misericórdia de nós, é o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus, com muita gratidão ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus queridos, eu queria pedir que vocês ficassem só um pouquinho. Eu queria que os meninos da transmissão continuassem transmitindo, por favor. O culto já acabou, mas eu queria deixar registrado aqui o posicionamento pastoral, né, acerca de algumas realidades de nós como igreja adventista do sétimo dia nos últimos dias. Nós aqui, eu junto com os nossos anciãos, nós temos tido um esforço tremendo de oração, de conversação, de ajustes, de orientação, para que este púlpito aqui, ele possa, mesmo com muito sofrimento, com muita oração, com muito cuidado, com muito carinho, a gente tentar trazer para a congregação o mais próximo possível daquilo que o texto bíblico nos fala. Então, todos se esforçam muito, todos os pregadores dessa igreja se esforçam muito para isso. E a gente tem um calendário homilético, onde a gente tenta que cada mês um tema específico seja perpassado. Então, sacrifício de Jesus, Espírito Santo, enfim, família, e assim vai acontecer no decorrer do ano. Mas, vez ou outra, né, como uma igreja de um pastor que tem várias igrejas e de anciãos que tem vários compromissos, às vezes pode acontecer de um culto ou outro, acontecer de repentinamente aqui no púlpito, sair alguma informação, algum pregador transmitir uma informação que talvez seja diferente daquilo que talvez nós, como a igreja adventista, pregamos, ou de repente pode sair até diferente do que as escrituras dizem. Às vezes pode sair uma interpretação diferente do que o texto bíblico fala. Então, assim, eu queria pontuar alguns detalhes da questão da pregação bíblica, que é muito interessante se avaliar. Se eu estou estudando o Novo Testamento, e esse Novo Testamento ele faz uma referência ao Antigo Testamento, eu preciso fazer que esses textos eles dialoguem um com o outro da seguinte ordem. Se eu estou no Novo Testamento, e o Novo Testamento cita o Antigo, eu tenho que interpretar esse texto do Novo Testamento à luz do Antigo. Entende? Ou seja, o Antigo Testamento veio primeiro, e então o texto do Novo Testamento que cita o Antigo, esse texto do Novo Testamento ele tem que interpretar à luz de qual? Do Antigo. Eu não posso pegar um texto do Antigo e querer interpretá-lo à luz do Novo. Por quê? Porque as bases do Novo foi exatamente o Antigo. Ou seja, eu posso correr o risco de dar uma interpretação do texto do Novo Testamento que o Antigo Testamento não deu. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu vou tratar de assuntos que se referem ao espírito de profecia, para aqueles que não sabem o que é espírito de profecia são livros que nós entendemos que receberam uma inspiração semelhante à da Bíblia, porém, mesmo sendo inspirados pela Bíblia, a Bíblia ela é a norma de fé e prática. Ou seja, os escritos do espírito de profecia servem como um auxiliar, mas não como a Bíblia, e nem podem ser apresentadas como tal. Ok? Então, primeiro ponto, nós adventistas do sétimo dia, cremos na Bíblia como a nossa única regra de fé e prática.
Então, é Bíblia primeiro e espírito de profecia depois. O espírito de profecia, ela tem que estar baseada na Bíblia e não pegar a Bíblia para tentar basear o espírito de profecia. Eu preciso deixar isso registrado e depois podem transmitir lá para frente, certo? Então, outra coisa também, quando nós estudamos o texto bíblico, nós precisamos levar em consideração o contexto que o texto foi escrito. O que o autor quis dizer, se possível, o período em que foi escrito, para poder fazer aplicação para hoje. Da mesma maneira, mesmo que você venha a usar uma citação do espírito da profecia, é interessante que você busque saber também o que a autora quis dizer no dia que escreveu, para poder dar sentido à sua citação. Outro ponto interessante a ser apresentado. Por quê? Por exemplo, recentemente chegou ao meu conhecimento de uma suposta citação de Ellen White, dizendo que anjos vão na casa dos guardadores do sábado, analisar a arrumação da casa e o banho dos filhos, e se caso não estiver em conformidade, aquela casa estará amaldiçoada por causa da suposta falta de higiene ou não cuidado dos filhos. Hoje pela manhã eu fiz uma pesquisa, por algumas ferramentas de pesquisa, para saber se existe algum texto que cita alguma coisa parecida com isso. Se alguém tiver alguma outra ferramenta de pesquisa, me mostre, porque as que eu pesquisei, eu não encontrei. Ok? Então, mães, se vocês não conseguiram arrumar a casa durante a sexta-feira e repentinamente entrou às horas do sábado com a casa bagunçada, Deus não vai lhe amaldiçoar. Agora, logicamente, que existe muito mais harmonia numa casa se a casa estiver limpa. Perfeito? Lógico que vai ter muito mais paz e ordem se a casa estiver arrumada. Mas dizer que um anjo vem descer todo sábado só para poder amaldiçoar você se estiver limpa ou suja, não. Tá bom? E se tiver, por favor, alguém pesquisa para mim. Não, pastor, existe essa citação. Eu venho, gravo outro vídeo aqui dizendo que tem o texto. Mas hoje eu posso dizer que eu pesquisei e não encontrei. Tá bom? Então fiquem em paz. Tá certo? Outro ponto também que a gente tem que tomar muito cuidado é o entendimento acerca da doutrina do santuário. Nós, adventistas do sétimo dia, entendemos que a doutrina do santuário, ela é uma coluna, ou a coluna dorsal das doutrinas adventistas. Porém, ela não é a cabeça doutrinária da igreja. A cabeça doutrinária da igreja é a obra sacrificial, expiatória, sacerdotal de Cristo. Então, o cabeça desta igreja é quem? Cristo. O cabeça de todas as doutrinas é quem? Cristo. A coluna dorsal pode até ser a doutrina do santuário, mas se a doutrina do santuário ela não apontar para o que Cristo fez, essa coluna não serve de nada. Então, a coluna dorsal, que é a doutrina do santuário, ela tem uma proposta didática. Ou seja, o povo estava no deserto, não tinha conhecimento algum acerca da salvação. Deus, então, estabeleceu para que Moisés fizesse um santuário como um tipo, como um modelo, para que aqueles que viviam naqueles dias pudessem entender como é que a salvação se processa. Então, um cordeiro morria, um cordeiro inocente morria no lugar do pecador. E automaticamente, dentro desse contexto, onde sempre um inocente morre no lugar do pecador, então foi estabelecida também festas que eram comemoradas nesse santuário, que tinha como evidência apontar para alguém que viria futuramente. Então, se nesse santuário tinha uma porta que dava de fora para dentro, uma dessas portas poderia ser chamada, ou era chamada de caminho. Depois de um pátio para dentro, era outra porta chamada de verdade, né?
verdade, não, caminho, verdade, e depois do santo para o santíssimo, para um terceiro compartimento, vida. Beleza. Dentro de um pátio tinha um altar de sacrifício. O personagem principal do sacrifício era quem? O altar ou o cordeiro morto? O cordeiro morto. Quando entrava no lugar santo, tinha um altar de incenso, tinha um menorá com as luzes e tinha pães ali. Todos aqueles pães, todo aquele menorá e todo aquele mobiliário do lugar santo representava alguém. Um intercessor, alguém que iluminava, alguém que alimentava. E depois de um terceiro compartimento chamado Santíssimo, tinha uma arca, onde a glória de Deus se manifestava uma vez por ano para purificar todo o processo ritualístico de um período, de um ano. Tudo aquilo ali só representava o quê? Até a maneira que os móveis eram dispostos tinha um símbolo de cruz. Então, o altar representava Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O menorá que acendia era a luz do mundo, que é Cristo. O pão representava Jesus, o pão da vida. E o altar de incenso, o intercessor. Ninguém irá ao Pai, senão por mim. A porta de entrada, caminho, verdade e vida. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai, senão por mim, intercessor. Se tinha um sacerdote naquele santuário, aquele sacerdote representava quem? Jesus. Se tinha um sacerdote, representava quem? Jesus. Se tinha um cordeiro, representava quem? Jesus. Então, tudo o que acontecia dentro daquele santuário apontava e ensinava quem era Jesus e qual o caminho que nós devemos acreditar para sermos salvos. Beleza? Jesus veio. E Jesus disse que ele era cada uma dessas coisas. Quando Jesus está na cruz, Jesus diz, está consumado. Uma fala de um sacerdote ou sumo sacerdote. No momento em que Jesus diz isso, o céu estremece e o véu do santuário se rasga de cima a baixo. Quando Jesus morreu, já não existia no santuário em Jerusalém a Arca da Aliança. Então, o Yom Kippur já não acontecia, o dia da expiação, como os judeus faziam. Quando o véu se rasga, o templo terrestre perde todo o sentido, porque o seu tipo encontrou o seu antítipo. Ou seja, tudo aquilo que o santuário terrestre significava, agora foi concretizado em quem? Em Jesus. Aí, beleza. Até aqui todo mundo entendeu? Qual é o centro do plano da redenção? Qual é o único caminho de salvação? Cristo. Só que Deus, ele utilizou essa mesma linguagem judaica do entendimento da transição de compartimentos de um santuário terrestre. Deus ensinou também em uma linguagem profética. Começa na construção de um templo terrestre, é intermediado pela morte do Salvador, depois completado com a experiência de supremacia por parte do inimigo do povo de Deus, e depois começa um período de restauração da verdade, que é exatamente o preparo para a volta de Jesus, que é a última etapa do sacrifício, do processo. Então, em 1844, que nós acreditamos ser a data, a origem do movimento que deu origem à nossa igreja, que só nasce em 1863, um grupo de crentes faz um estudo e descobre que em 1844 alguma coisa aconteceria no céu. Eles interpretaram ser a volta de Jesus e não foi. No que não foi, o que é que aconteceu no céu? Aconteceu uma transição de funções. Jesus, quando morreu, Jesus morreu como cordeiro, sacerdote ou rei? Morreu como cordeiro. Quando ele sobe aos céus, antes de Atos 2, que Jesus sobe em Atos 1, Jesus volta e Jesus é investido de todas as suas prerrogativas, que quando ele se tornou humano, ele deixou de ser, porque ele se tornou um como nós. Mas quando ele volta para o céu, ele volta a ser sacerdote, sumo sacerdote e volta como rei. E para ser sacerdote, sumo sacerdote e rei, qualquer um desses três personagens na cultura judaica era ungida por óleo. Jesus então, investido no céu, e o Espírito Santo desce, que ele prometeu a descida do Consolador. Então o Espírito Santo vem e se manifesta no Pentecostes. Pronto, a partir daquele momento, o processo de intercessão de Jesus
pelos salvos, já está acontecendo. De 1844 para cá, o que é que vem acontecendo? Vem acontecendo numa linguagem bem simples, porque eu não tenho tempo para falar muita coisa. Vai acontecendo o que nós, adventistas, chamamos de juízo investigativo. Mas, na realidade, numa linguagem popular, é uma auditoria. É uma auditoria. Ou seja, a obra não foi feita? Jesus não falou está consumada? Então, a obra de Jesus na cruz foi completa, absoluta, consumada, paga, resolvida, pronto. Agora, de 1844 para cá, o que está acontecendo é a auditoria. São os méritos de Cristo que estão sendo derramados diante do trono de Deus, da mesma maneira que no dia da expiação, o sumo sacerdote derramava o sangue do bode sobre o propiciatório para que se manifestasse a Shekinah. Ou seja, o sangue de Jesus purifica ou não purifica todo o pecado? Agora, esse sangue foi derramado no Santíssimo ou foi derramado lá no altar de sacrifício? No altar de sacrifício, foi quando Jesus foi morto. Então, o que está acontecendo no céu é uma avaliação de Deus da experiência do que já foi feito e está sendo registrado como positivo em favor de todos aqueles que acreditam no sangue de Jesus. Agora eu vou pegar o que é que o Espírito de profecia fala sobre isso e qual deve ser a nossa postura até o dia da volta de Jesus no que diz respeito a isso. E vou dizer o que não é, o que o texto não está dizendo. Porque também ontem teve uns negócios, ontem não, esses dias aí, não era para falar. Disseram aí que fique esperto, que você pode perder a salvação de qualquer forma, você não pode ser escrito e riscado na hora que você quiser. Enfim, eu vou explicar. É que eu fico nervoso com esses negócios. Vivemos hoje Conselhos para a Igreja, capítulo 64. Eita, eu peguei tudinho. O capítulo quase todo. Página 357, sexto parágrafo em diante. Diz assim. É para gravar e a gente aprender, mas para gravar, para ficar registrado, viu? Vivemos hoje no grande dia da expiação. No cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia a expiação por Israel, exigia-se de todos que afligissem a alma pelo arrependimento, pelo pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse serem extirpados dentre o povo. De igual modo, todos quantos desejem que seja seu nome conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus, em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração profundo e fiel. O espírito leviano e frívolo, alimentado por tantos cristãos professos, deve ser deixado. Há uma luta intensa diante de todos os que desejam subjugar as más tendências que insistem no predomínio. A obra de preparação é uma obra individual. Não somos salvos em grupo. A pureza e devoção de um não suprirá a falta dessas qualidades em outro. Embora todas as nações devam passar em juízo perante Deus, examinará ele caso de cada indivíduo com um exame tão íntimo e penetrante como se não houvesse outro ser na terra. Cada um deve ser provado e achado sem mancha ou ruga ou coisa semelhante. Já vou explicar esses detalhes aqui. Solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. Momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo, ora, se realiza no santuário celestial. Há muitos anos essa obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve passará ela os casos dos vivos. Mas na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, importa a toda a alma atender à demonstração do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Se não vigiardes, virei a ti como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Quando se encerrar a obra de juízo, de investigação, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Cristo, no Apocalipse, prevendo aquele tempo, declara: quem é justo, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Os justos e os ímpios
estarão ainda a viver sobre a terra em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar e construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final e irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. Silenciosamente, despercebida como ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determina o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. O que o texto está dizendo é que existe um juízo investigativo? Sim. Existe um juízo investigativo que todos passarão? Sim. Isso é um fato. Essa obra está acontecendo no céu e é de desconhecimento do homem se seu nome está passando ou não. Isso é um fato. A questão é que a sua vida aqui na terra, a sua experiência aqui na terra, precisa estar ligada ao sacrifício de Cristo na cruz lá atrás, todos os dias. A sua preocupação não é com o juízo investigativo em si, porque ele está acontecendo, você queira ou não, mas a sua preocupação é estar alinhado com a cruz. A sua preocupação é você estar em um estágio constante, diário e contínuo de arrependimento e quebrantamento e colocando Jesus como o Senhor da sua vida, como seu Senhor e Salvador todos os dias, independente de nome estar passando ou não, porque o seu nome, nem tem lá o nome Gustavo da Silva Borges, não tem o nome. O que vai ter lá é o seguinte, o nome de Cristo. E se você está em Cristo, você é nova criatura, as velhas coisas se passaram e tudo se fez novo. O juízo investigativo não é para plantar terror. O juízo investigativo é para trazer paz e segurança, que a obra de Cristo foi avaliada e foi tida como definitiva, resoluta, suficiente, uma mísera obra do homem. Então é para você descansar em Deus e confiar no que Deus está fazendo. Se você fizer uma viagem no santuário celestial, desculpa, Francisco, se está atrapalhando a tua mensagem, mas isso me aquece o coração, porque para mim, legalismo, mensagem de salvação pelas obras é tão ofensivo, a graça generosa do Senhor, como um apostatado que vive em borracherias e safadezas. Porque um ser humano com natureza pecaminosa, querer achar que através de suas obras ele é capaz de substituir o que Cristo fez, isso é um absurdo, rapaz. Isso é uma afronta ao Evangelho. Aí fica um monte de evangélicos chamando a igreja adventista de seita, por causa desse tipo de interpretação equivocada. Quando o juízo investigativo acontecia em Israel, não tenho tempo, me perdoe, mas depois eu posso dar um estudo sobre isso. 9h da manhã, no dia do Yom Kippur, o sacerdote, às 9h da manhã, sacrificava o primeiro cordeirinho. O sumo sacerdote botava as roupas especiais daquele dia, fazia a sorte sobre os bodes, separava o bode emissário e o bode do Senhor. Ele sacrificava o bode do Senhor. Ele pegava o sangue do bode do Senhor. Ele entrava dentro do lugar santíssimo, que ele só podia entrar uma vez por ano. Ele ficava fazendo a intercessão sobre o altar, enquanto a Shekinah se manifestava, purificando o santuário. E isso até o pôr do sol. E enquanto isso, sabe o que era que acontecia fora da tenda? Lá no lugar, lá no átrio, os sacerdotes continuavam sacrificando o cordeiro, porque todo Israel estava em jejum e aflição de alma, levando os seus pecados para o altar, para sacrificar no altar lá no pátio, antes que terminasse o fim do Yom Kippur, para que o sacrifício ainda feito até o úsculo-fúsculo do dia ainda fosse válido pela graça e pela fé no cordeiro que derramava o sangue lá no altar ainda do átrio. Então, quando Jesus morre há 2000 anos atrás, lá no átrio. Ele está como sumo sacerdote no Santíssimo. O que ele está fazendo aqui tem o mesmo valor do que foi feito lá atrás, e o que ele fez lá atrás tem o mesmo valor do que ele está fazendo agora, até o famoso fechamento da porta da graça. Então, nós, adventistas do sétimo dia,
acreditamos que somos justificados unicamente pela graça. Porque lá no antigo Israel, para um camarada sacrificar um cordeirinho, ele tinha que depositar fé que aquele animalzinho morto realmente podia redimi-lo. Tinha que ter fé, senão era só um marchante cortando o pescoço de um caprino. Sempre foi por fé em Adão e Eva, foi por fé em Abraão, foi por fé em Noé, foi por fé em todos os patriarcas, foi por fé em Davi, em Salomão, nos reis bons de Judá. Até chegar em Jesus, foi sempre por fé. Então, quando eu escuto gente dizendo que adventista acredita em salvação por obras, me ofende. E quando diz que o Antigo Testamento só falar de salvação pelas obras, me ofende. Então, quando a gente for entender, amadurecer, entender o que é o santuário, o que é juízo investigativo, aí a gente tem que falar, é graça, é fé, é justificação só em Cristo, ensinado a duros golpes. Um monte de bicho teve que morrer para o povo entender. Jesus teve que morrer e o povo não entende, meu irmão, pelo amor de Deus. É aterrador, é assustador. E aí depois a gente fica sendo chamado de seita. Ai, Jesus. Aí quando terminar o juízo investigativo, eu e você temos que nos comprometer com Cristo hoje. O sangue que foi derramado no altar nos limpa de toda injustiça hoje. E os nossos nomes, quando passam lá no céu, não é o seu nome que passa. Quem passa é o nome de quem? O de Cristo. Todas as pessoas de todas as épocas serão julgadas, mas aquelas que vivem e que morrem em Cristo são apresentadas diante do Pai como se fossem Ele. Porque na cruz Ele morreu como se fosse nós. Meu Deus do céu. Dá para entender, gente? Pelo amor de Deus. Então, gente, ouçam aí uma ira santa de um pastor aqui que fica... Nossa, então, vocês não sabem como isso pode tirar a gente do céu. Uma pessoa que nos visita, que escuta uma mensagem sobre o santuário e o juízo investigativo de uma forma equivocada, como uma pessoa dessa pode nunca mais pisar e nunca mais ouvir uma mensagem de graça. Então, por favor, gente, orem por mim. Orem por mim, para que eu, junto com os meus anciãos, a gente consiga, né, sempre trazer para a igreja o máximo do conteúdo bíblico que a gente puder. Possivelmente a gente vai errar também. A gente está no processo de aprendizado. Mas nunca duvidem da graça de Deus. Nunca achem que seus nomes estão sendo escritos e apagados. Você só perde o céu se você não quiser. A salvação é pela fé. A salvação é pela graça. Mas o salvo é salvo para sempre só enquanto ele quiser ser salvo. Você é livre para se perder na hora que você quiser. Mas enquanto você quiser permanecer em Cristo, o céu é seu. Vocês entendem? Enquanto vocês continuarem sendo obedientes a Deus, não para agradar a Deus, você obedece por gratidão a Deus. Obediência a Deus é comportamento de gratidão de quem é salvo, não de quem está querendo se salvar, é de quem já é salvo. Porque se eu era matador, aí eu fui salvo em Jesus, eu não mato mais, porque eu sou salvo. Se eu era cachaceiro antes, eu era cachaceiro porque eu estava perdido, mas encontrei Jesus, agora eu me comporto como salvo. Aí eu não bebo para agradar Jesus, não. Eu bebo porque eu já sou salvo e salvo não bebe. Salvo não se droga, salvo não trai, salvo não... Por quê? Porque eu sou salvo e eu me vivo por salvo porque Ele já me salvou. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos orar mais, vamos estudar mais. E meus queridos irmãos da transmissão, guarde isso aí para a posteridade. Deus abençoe a todos, tenham todos um bom dia. Bom dia. Todos uma boa noite, que Deus nos abençoe. Amém. Tchau, tchau, gente.